Estamos a celebrar o quarto domingo da Páscoa, conhecido pelo Domingo do Bom Pastor, porque sempre se lê um trecho do capítulo 10 de São João, que nos apresenta a figura e o perfil do Bom Pastor que é Jesus. Dois fios condutores podemos encontrar nas leituras de hoje, a figura do pastor e a alegria. Nos tempos que correm, podemos facilmente dar conta de que estamos rodeados de conflitos. A pandemia ainda não terminou, os migrantes e refugiados são cada vez mais, a instabilidade económica em várias regiões do mundo. Não é difícil perder a alegria ou procurá-la em lugares errados. A imagem do pastor belo e bom, que dá a vida pelas suas ovelhas, pode-nos dar ou devolver a autêntica alegria que muitas vezes nos falta. Paulo e Barnabé, segundo a segunda leitura, iniciam os seus primeiros passos na missão evangelizadora. São enviados para a comunidade de Antioquia. Lucas mostra-nos que Paulo e Barnabé exortavam os ouvintes a serem fiéis à graça de Deus. Eles entendiam que esta fidelidade à graça implicava nada mais, nada menos que aceitar a Jesus de Nazaré como o Messias, o enviado de Deus para salvar os homens. Contrariamente ao que seria de esperar, não são os judeus os que acolhem com alegria a mensagem, mas os pagãos, isto é, os não-judeus de Antioquia. Na semana seguinte, juntou-se mais gente entusiasmada para escutar Paulo e Barnabé, porém os dirigentes judeus já não podiam suportar esta situação. Não deixa de ser interpelante a rejeição dos judeus de Antioquia à mensagem do Evangelho. Parece que é demasiado difícil aceitar a novidade do Evangelho. Pode passar-se o mesmo hoje connosco. Quando o Evangelho anunciado nos incomoda porque nos convida a renovar as estruturas eclesiais, a ser uma igreja em saída, a praticar a sinodalidade, a ser mais irmãos derrubando barreiras de qualquer tipo, a tentação a resistir a esta novidade é grande. É importante que nos perguntemos: como recebo a novidade do Evangelho? Como reajo às constantes interpelações que me faz enquanto membro da Igreja e irmão de todos os homens? Mas é muito importante também o detalhe que nos dá Lucas no final da segunda leitura. Os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Qual o lugar da alegria na minha vida e de onde brota essa alegria? No Evangelho, Jesus declara abertamente que Ele é o pastor que dá a vida eterna. Jesus, pastor, conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. Parece um simples jogo de palavras, mas não. A profunda relação que se descreve é fundamental. Se as relações nos definem, como se diz muitas vezes, a relação ovelha-pastor é uma delas. Não somente o pastor conhece as suas ovelhas, mas também essas ovelhas conhecem o seu pastor porque conhecem a sua voz. O escutam e o seguem. As ovelhas estão seguras sob o cuidado do pastor bom e belo. A segurança não está em nenhuma força humana, mas nas mãos do Pai, o Pai de todos. Jesus revela assim a profunda comunhão que existe entre Ele e o Pai. Mais ainda, torna-nos participantes dessa comunhão porque nos comunica a vida verdadeira. Podemos perguntar-nos se a vida que estamos vivendo é vida de verdade ou simplesmente estamos sobrevivendo cada um o melhor que pode. Porém, esta é a vida verdadeira que nos oferece Jesus, o bom pastor? Como é que sigo Jesus como pastor? Como é que experimento na minha vida a vida eterna que Jesus dá? Se optarmos por escutar Jesus e segui-lo, então Ele será o nosso pastor e receberemos a vida eterna. Portanto, é o motivo da nossa alegria, a verdadeira alegria que sustenta toda a nossa vida e que supera todo o entendimento. Então, poderemos estar confiados de que um dia estaremos com aquela multidão de toda a raça, língua e nação que louva o Cordeiro, que é seu pastor. Hoje rezamos pelas vocações consagradas e particularmente pelos pastores para que nos ajudem a ter a consciência de que estamos protegidos nas mãos de Jesus, que nos quer colocar nas mãos de Deus, de quem nada nem ninguém nos pode arrebatar. É para isto que servem os pastores da Igreja.